14 horas e 59 minutos. Até aqui você pode dizer: eu sou mais do que vencedor. A história de Gideão, meus irmãos e irmãs que estão aqui esta tarde, ela nos traz à mente, ela quer nos fazer lembrar como nós muitas vezes enfrentamos as nossas dificuldades, as nossas lutas, os momentos bons e os momentos difíceis. Há momento em que a gente pensa em parar, há momento em que a gente pensa em desanimar, há momento em que a gente pensa em voltar atrás. Mas a palavra de Deus diz que aquele que lança a mão do arado e olha para trás não é apto ao reino dos céus. E a mesma palavra diz que aquele que olha para a direita e olha para a esquerda também não está sendo digno do reino de Deus. Então nós temos um alvo para olhar, nós temos um alvo a seguir, nós temos uma cidade a conquistar, nós temos um inferno para deixar para trás, como já deixamos, bendito seja Deus. O apóstolo Paulo disse: não julgo ter alcançado, mas uma coisa faço: prossigo para o alvo. Glória a Deus. Paulo, amados, era um homem que, segundo eu leio a Escritura Sagrada, Paulo tinha motivos para não falar essa frase. Paulo, ele tinha razões, porque todos nós, leitores da Bíblia Sagrada, sabemos o que Paulo passou por amor ao nome de Jesus Cristo. Ele disse: eu não tenho nem por preciosa a minha vida, desde que conheça a esse Jesus. E olha que Paulo conhecia. 49 vezes Paulo apanhou, passou frio, nudez. Todos nós conhecemos a história de Paulo. Mas parece que quando Paulo mais sofria pelo nome de Jesus, mais desejo ele tinha de avançar, de conhecer. É como se Paulo falasse: não é possível, tudo que eu estou passando tem que ter um retorno na minha vida. É essa a fé que tem que haver em nós. E a Bíblia diz que quando o anjo aparece para Gideão, ele diz assim: o varão valoroso, o Senhor é contigo. Irmãos, muitas vezes quando nós estamos seguindo só, que alguém chega para você e diz: homem, Deus é contigo, essa pessoa deve dizer: ei, escute, você não está sozinho. Quando Gideão ouve essa voz, o anjo está para dizer para Gideão: você não está sozinho nessa peleja, Deus é contigo. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Irmão, nós temos que ter essas passagens na nossa mente. Quando Paulo diz: irmãos, quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Isso é motivo para nós, amados, andar alegre nessa terra, glorificando o nome do Senhor. Quando ele diz: operando Deus, quem impedirá? Isso tudo é para aumentar a nossa fé. Mas Gideão respondeu: ai, Senhor, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio todo este mal? Gideão acabou de ouvir uma sentença que devia impulsioná-lo para a frente, mas a dúvida parece que quer falar mais alto, porque ele diz: se o Senhor é conosco, meu Deus, o anjo acabou de falar. Varão valoroso, o Senhor é contigo. E ele pergunta: se o Senhor é comigo, por que nos sobreveio esse mal? Irmãos, eu costumo dizer que ninguém passa por prova se ele não for merecedor. Certamente Gideão, ele não se lembrava do passado dos seus antepassados.
Nós conhecemos a história de Davi. Por que a casa de Davi passou pelo que passou? Porque ele desobedeceu a voz de Deus. Aqui no versículo de número 9, vamos ler o 8. Então o Senhor enviou o Senhor o profeta aos filhos de Israel e lhes disse: assim diz o Senhor: do Egito eu vos fiz subir e vos tirei da casa da servidão e vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quanto vos oprimiam, e os expeli diante de vós, e a vós dei a vossa terra, e vos disse, Juízes 6, 5, 6, que eu leio no versículo de número 10, do capítulo 6, e vos disse: eu sou o Senhor vosso Deus, não temais os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Mas não destes ouvido à minha voz. Como é que Deus vai agir numa situação como essa? Como é que Deus está falando: Messias, não faça, eu faço. Jesus. Messias, não vá por aí, eu vou. Messias, não age dessa maneira, eu estou agindo. Aí há um versículo inserido na Escritura Sagrada que Deus diz assim: como posso jurar para as pessoas? Se os antepassados de Gideão não deram ouvido à voz de Deus, ele está colhendo. Por isso a dúvida na mente dele, quando ele diz: se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio este mal? Então o anjo olhou para ele e disse, versículo de número 14: vai nessa tua força. O que o anjo quer dizer para Gideão? Gideão, eu vou ficar de lá, e você vai continuar essa batalha pela tua força. Quando ele disse isso, certamente o anjo percebeu que Gideão não tinha condições de vencer aquela batalha. Ele tinha condições de sair daquele momento difícil que ele estava passando com a bênção, com a vitória na mão. Vai nessa tua força, e tu livrarás a Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Vejam que o anjo, ele se coloca de lado, mas ele não deixa Gideão sozinho naquela batalha. Quando Moisés estava levando a nação de Israel para a terra prometida, Moisés falou: Senhor, se o Senhor não for conosco, não nos faça subir daqui. Então Deus falou: Moisés, eu não irei convosco, mas vocês não vão sozinhos, o meu anjo irá com vocês. Aleluia, Deus. Porém, Moisés, não suscite a ira sobre ele, não suscite a ira dele, porque sobre ele está o meu nome. Glória. Sim, amados, o bispo Samuel me mandasse representá-lo em uma congregação, como é que aquela congregação iria me receber? Ou a mim, ou a pessoa daqui. Como é que aquela igreja ia receber a mim ou a ele sendo enviado do bispo? Como bispo. O que Deus está dizendo para Moisés? Moisés, o meu anjo não vai, eu não vou, mas o meu anjo vai com vocês. É como se eu estivesse dirigindo vocês para a terra prometida. Porque o que importa para nós é a presença de Deus em nossa vida, no dia a dia, no momento a momento. É isso que importa para nós em nossas vidas, é a presença de Deus. Glória a Deus. Porque tem um versículo que alguém disse assim: porque a tua presença me enche de alegria. Glória a Jesus. E os verdadeiros adoradores, aqueles que não vivem por vista, mas vivem pela fé,
ele sabe que a presença de Jesus enche a vida dele de alegria. Glória a Deus. Enche a vida dele de alegria. Glória a Deus. Aleluia. Graças a Deus. E ele lhe disse, versículo 15: ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. Deus não está preocupado em estatura, porque se Deus estivesse preocupado com estatura, com tamanho, Davi não tinha vencido o gigante. Davi não tinha vencido aquele gigante chamado Golias. E ele está dizendo: como eu vou livrar, se a minha casa é a mais pobre, e eu o menor na casa de meu pai? O que importa para nós é dependermos de Deus. Lembre-se que quando Davi vai enfrentar aquele gigante, ele diz assim: tu vem a mim com espadas e varapaus, mas eu vou aqui em nome do Senhor. Mas tu vens a mim com espada e varapau, mas eu vou aqui em nome do Senhor dos exércitos, a quem tu tens afrontado. O que é que esse versículo quer dizer para nós? Que a nossa luta não é nossa. Querido Deus, leva teus filhos em paz com o Senhor. Guarda-os em tuas mãos poderosas. Ajuda-os a permanecer fiéis. E que quando o inimigo se levantar, meu Deus, ajude-os a se lembrar que o Senhor, como foi com Gideão, é cada um deles, em nome de Jesus. Agradeço a direção, por ter permitido você vir aqui essa tarde, tá bom? Vamos para a bênção e venham sempre quem quiser. Deus os abençoe. Glória a Deus. Então, meus irmãos, o que importa para nós é saber que, como o anjo era com Gideão, ele é com cada um de nós. Glória a Deus. Desde o momento em que nós nos levantamos até o momento em que nós nos deitamos, porque um dos salmos diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daquele que o teme. E acampar, amados, não é um dia, não é um mês, não é uma semana, não é um mês, não é um ano. Acampar significa a vida toda. O anjo está acampado ao nosso redor para nos guardar. Porque a Bíblia diz que aos seus anjos dará ordem a nosso respeito para nos guardar e nos livrar. Quando, irmãos, quando Gideão se sente fraco, é aí que Deus o chama de varão valoroso. Glória a Jesus. Quando ele declara para o anjo que ele é o mais pobre, e ele é a casa dele é a mais pobre, e ele é o menor. Aleluia. Deus diz: o Senhor é contigo. Deus, amado, quando olha para nós, eu costumo dizer, Deus, ele pode ver um fraco, ele pode ver um medroso, ele só não quer ver um covarde. Deus, quando olha para nós, ele pode ver um fraco, um medroso, mas um covarde, ele não se sente bem quando ele olha para um de nós e vê em nós covardia. Porque, amados, o grande profeta messiânico Isaías, ele disse: Senhor, tu és aquele que multiplica o vigor daquele que não tem nenhum. Glória a Deus. Então, fraqueza faz parte do nosso dia a dia. Faz parte do nosso medo, faz parte do nosso dia a dia. Pastor Messias, que medo é esse que você está falando? Eu tenho um grande medo que supera todos os outros: perder a minha salvação. Eu tenho medo. Então, se eu tenho medo, eu sou medroso. Tenho medo de perder a minha salvação. Então, eu sou medroso. Eu sempre digo: Deus, se eu tiver que perder a minha salvação, me leve antes.
e leve antes. Porque eu quero partir como Paulo dizendo, guardei a fé, venci a carreira, guardei a fé. Querendo aumentar, quando o anjo diz, vai nessa tua força, varão valoroso. O anjo estava querendo dizer para Gideão, para aumentar o desejo de vencer aquela situação, porque talvez, se ninguém chegasse para Gideão e falasse, vai nessa tua força, talvez ele desistisse, talvez ele estava só ali. Ele tinha pressa de fazer aquilo, porque os midianitas, a função deles era para roubar a produção daquele povo. Por isso ele tinha pressa. Ele tinha pressa em colher aquilo que ele estava plantando, querendo nos mostrar que a nossa força não vem de nós, mas vem do Senhor. A nossa força, ai de nós, ai de mim, ai de você, se nós dependêssemos da nossa força, nós estávamos perdidos, irmão. Nós estávamos perdidos. Glória. Porque Davi não confiou na força dele, que ele não tinha nenhuma. Vamos analisar por que Davi escolheu aquelas armas. Se fosse qualquer um de nós enfrentar um homem daquele tamanho, que arma você ia levar? Você ia levar uma funda e 5 pedras, se não me falha a memória, de maneira nenhuma. Eu ia escolher uma arma que de longe ia derrubasse aquele gigante, mas quem anda sobre a orientação de Deus, ele nunca erra, ele nunca falha, ele nunca vai para o caminho errado, ele nunca pisa em falso, ele sempre pisa firme, porque está sob a direção do nosso Senhor e Salvador Jesus. Glória a Deus. Ele transforma fraco em forte. Quantos de nós, quantas lutas se levantam contra nós? Quantas vezes o inimigo quer nos fazer parar, quer nos fazer desanimar? Ele tentou Jesus, mostrou as glórias do mundo, disse tudo isso eu te dou, se prostrado me adorares, conhecendo quem estava diante dele, sabendo que era o Filho de Deus. E por que ele não vai se levantar contra nós? Nós temos que entender uma coisa. Você passa por luta, você quer ver a luta parar, saia da presença de Deus, e aí tudo vai ficar bom para você. Por que João foi parar na ilha de Patmos? Porque pregava o Evangelho. Se ele não pregasse o Evangelho, ele não tinha ido parar na ilha de Patmos. Por que Elias foi parar numa caverna? Porque ele perturbava Israel, porque falava do amor de Jesus. Então você está passando por prova, está passando por luta. Glorifica a Deus porque você está passando. Essa luta vai terminar, e quando ela terminar, você vai cantar o hino da vitória. Aleluia! Você vai glorificar o nome do Senhor. Você vai dizer, valeu a pena esperar. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus nunca vai te provar quando tudo tiver as 1000 maravilhas na tua casa. Deus nunca vai te provar quando a tua conta tiver bastante milhões. Deus nunca vai te provar quando você tiver um carro voando na garagem. Deus vai te provar quando o gerente falar que o saldo está negativo. Deus vai te provar quando você não poder pagar a prestação do carro no banco recolher. Aí Deus vai te provar. Mas para ter isso, pastor Messias, por que Deus vai me provar justamente nessa hora? Para provar a nossa fé. Por que Deus fez Israel andar 40 anos? 40 anos. 40 anos. Se era caminho de... Por quê? Porque foi o que Deus falou, eu quero ver o que é que esse povo tem no coração. Deus, todos os dias, está nos provando a nossa fé. Verdade. Nosso pai Abraão, na fé, foi o homem que mais passou por provação.
Mas a hora mais difícil para Abraão não foi quando Deus pediu Isaque, o seu filho. A hora mais difícil para Abraão não foi quando ele sai da sua casa. Ele chega ao pé do Monte Moriá. Ele sobe o Monte Moriá. Ele prepara o altar. A hora mais difícil para Abraão não foi essa. A hora mais difícil para Abraão não foi quando ele armou a lenha em cima do altar. A hora mais difícil para Abraão não foi quando ele pega Isaque e deita em cima do altar. Mas a hora mais difícil para Abraão foi quando ele levanta a mão para sacrificar o seu filho. Mas um momento antes, Isaque pergunta: pai, a lenha está pronta, mas cadê o cordeiro? Olha a resposta de Abraão: meu filho, Deus proverá. Ali, amado, Abraão estava tendo uma conversa com Isaque e com Deus ao mesmo tempo. Glória. Porque o filho pergunta: por quê? Por que Isaque perguntou? Porque Isaque estava acostumado a ver Abraão sacrificar. E ele sabia que tinha que ter um animal. Dependendo do assunto, era um animal. Isaque vai de volta e não vê o animal. E ele pergunta: pai, eu estou vendo fogo, eu estou vendo um holocausto, mas cadê o animal? E Deus está ali. Abraão diz assim: meu filho, Deus, não, igreja, pelo amor de Deus, é por isso que no monte do Senhor se chamará o monte da providência. Quando, amados, Deus escuta Abraão falar: meu filho, Deus proverá, parece que eu vejo Abraão falar em silêncio: Deus, agora é com o Senhor, porque eu falei para o meu filho que o Senhor vai providenciar. Então, Deus, eu preciso do Senhor agora. E a Bíblia diz que ele olha para o lado e vê um cordeiro amarrado pelas suas costas. Ele diz: eis aí, meu filho, um cordeiro. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas, como eu disse há pouco, Abraão estava com a mão levantada. Faltava pouco para ele sacrificar o seu filho. Eu quero dizer para você nessa tarde que a mão de Abraão estava levantada, segurando uma arma que na Bíblia chama-se de cutelo. A mão de Abraão estava fechada para sacrificar. Mas essa tarde, a mão de Deus, ela está estendida, ela está aberta, não para sacrificar, mas para abençoar a tua casa, a tua família, o teu ministério, em nome de Jesus. Amém. A mão de Abraão estava fechada para sacrificar, mas a mão de Deus está aberta para abençoar a tua casa, a tua família e o teu ministério. Por quê? Porque como fez Abraão, você está fazendo, você está confiando que Deus vai entrar com providência na causa que você entregou a Ele. E outra, Abraão não podia sacrificar o filho, primeiro porque era na promessa, e Abraão ia se tornar um assassino. Irmãos, nós precisamos conhecer o Deus em quem nós temos crido. Aleluia, glória a Deus. Abraão, mesmo conhecendo Deus, mesmo sabendo que aqueles momentos eram contra as leis de Deus, tudo que Abraão tinha que fazer era obedecer. Era aquilo que ele estava fazendo. Glória a Deus, aleluia. E dependendo da prova, mesmo você passando pela prova, você precisa continuar adorando. Eu admiro Abraão porque quando ele chega ao pé do Monte Moriá, ele fala assim: fiquem aqui, que eu e o moço vamos subir para adorar. É o que faltou em Gideão quando ele diz: se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio todo este mal? Faltou fé em Gideão, porque ele estava tendo uma conversa, não era com um ser comum, era com um anjo enviado de Deus. Porque a mensagem para Gideão, ela partiu lá do céu. Parece que Deus, observando Gideão, falou: vem cá, anjo, vem cá. Irmãos, eu tenho a impressão
à sua direita. E quando Deus quer mandar uma vez, parece que os anjos ficam todos desesperados para vir trazer a bênção aqui na terra. Eu creio que é assim. Glória a Deus. Ô mestre, manda eu. Excelência, manda eu. Poderoso, manda eu. Eu penso que é assim que os anjos agem lá na eternidade, quando Deus determina mandar uma bênção aqui para a terra. Glória a Deus. Quando tem uma passagem, amados, que eu não me recordo, como eu já disse, eu circulo na Bíblia, que o anjo, ele vem trazer uma resposta, e a pessoa para a qual o anjo se apresenta pergunta assim: tu és um dos nossos ou dos nossos inimigos? A resposta do anjo: não, mas eu venho em nome do Senhor dos Exércitos. Aleluia. E se ele vem em nome do Senhor dos Exércitos, quer dizer que ele vem em nome daquele que nunca perdeu uma batalha. Glória a Deus. Eu venho em nome do Senhor dos Exércitos. Lembra que tinha um filme chamado O Senhor dos Anéis? Então, sempre que o anjo apresenta-se para nós, ele vem trazer uma notícia boa para nós. Em algumas exceções na Bíblia, como tem aquela que o anjo diz: não foi nem um anjo, foi o profeta, arruma a tua casa porque tu vai morrer. Aí eu não quero receber uma mensagem dessa, pastor. A senhora quer? Eu também não. Amigo, prepara a tua casa porque tu vai morrer. Tu quer receber uma mensagem dessa? Por enquanto não. Por enquanto não. Mas Gideon, amados, ele pergunta: como eu posso livrar Israel das mãos dos midianitas, sendo a minha casa mais pobre e eu o menor na casa de meu pai? Isso é um pensamento, igreja, que não pode viver na nossa mente. Nós temos sempre que pensar que nós somos vitoriosos. Outro dia, eu fui operar numa igreja, fui levar minha filha para ministrar numa igreja, e não depende da luta, é até normal. Chamaram uma jovem para cantar, e ela disse que estava se sentindo um farrapo, segundo foi a memória. Eu discordei. Travo de imundice? Seu? Travo de imundice? Isso, porque, pastor Adelita, se em mim, se em nós habita o Espírito Santo de Deus, Aleluia. como é que eu vou me sentir dessa forma? Como é que eu vou me sentir um trapo, um farrapo? Farrapo eu era lá no passado, disse ele. Trapo eu era no passado, mas agora não. Glória. Agora nós somos herança de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Não somos pouca coisa nessa terra, não, meu irmão. Não se lembre disso. Não somos pouca coisa nesse mundo, não. Nós somos Aleluia. importantes demais. Glória a Deus. Aleluia. Nós somos importantes demais. E o anjo disse: se tenho achado graça aos teus olhos, dá-me um sinal de que és comigo, de que és o que fala comigo. A situação do rapaz. O anjo está falando e o cidadão não está dando ouvidos. Não está crendo. Não está crendo. Talvez devido à prova. Devido à prova, Gideão estava se sentindo naquela maneira. Lembram-se dos dois homens no caminho de Emaús? A mente deles estava cheia naquele momento da notícia da morte de Jesus. Na mente deles só batia a frase que Jesus estava morto, que Jesus tinha morrido, e de repente Jesus começa a andar com eles e eles não percebem que é Jesus. Por quê? Por causa da aflição que eles estavam passando devido à morte de Jesus. Lembram-se lá no túmulo quando Jesus ressuscita? Uma das Marias vai falar com alguém que aparece e não sabia que era Jesus. Por quê? Porque um dia antes, na noite passada, Jesus estava lá no túmulo
como é que da noite até de manhã Jesus podia aparecer para falar com ela? Mas isso é coisa de Jesus, nós nunca vamos entender. Aí ele diz assim: rogo-te de que daqui te não apartes, antes que eu venha a ti e traga o meu presente e o ponha perante ti. Ele disse: eu esperarei até que volte. Olha que coisa linda. Você já pensou o anjo esperar por você, meu irmão? Ô, Espírito Santo, aleluia. Mas não é anormal. O anjo esperar por nós não é anormal, porque a ordem veio direto de Deus e o anjo tem que obedecer. Lá em Sodoma, o anjo pega na mão de Ló e fala: vamos sair daqui, porque nada poderei fazer enquanto estiveres nessa terra. Ele tentou convencer Ló e não conseguiu. Pegou na mão de Ló, falou: vamos sair daqui, porque daqui a pouco isso aqui vai arder em chamas. Porque a ordem veio de, e ai do anjo que não obedecesse. E por que nós muitas vezes achamos difícil obedecer a voz de Deus? A senhora veio ainda ontem, quando eu estava me preparando para visitar lá, eu falei: meu Deus, esse lugar é muito longe. Mas aí, na mesma hora, pastor, veio o pensamento: peraí, meu filho Marcelo mora aí em Porangaba, 170 quilômetros. Eu não fui lá outro dia e não achei que era longe. E por que eu estou achando 40 quilômetros longe? Isso faz parte da nossa vida. Falei: não vou achar longe não. E fomos, Deus falou conosco, tudo terminou na hora, tudo bem planejadinho, e aqui estamos nós, na presença do nosso Deus. Aí eu costumo dizer: missão cumprida. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Porém, versículo 20, o anjo lhe disse: toma a carne e os bolos asmos e põe-o sobre esta penha, e verte o caldo, e assim o fez. E o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que estava na sua mão, e tocou a carne e os bolos asmos. Então subiu o fogo da penha, e consumiu a carne e os bolos asmos, e o anjo do Senhor desapareceu de seus olhos. Então o anjo veio, cumpriu a missão que ele tinha que cumprir, recebida do Altíssimo, e voltou para o lugar que ele ocupava lá no reino de Deus. Aí, amados, Gideão cai em si. Ele diz: ai de mim, que vi o anjo do Senhor. Ele sente medo, porque ele conhece a Escritura Sagrada, e ele sabe que todo aquele que vê Deus, segundo a palavra, ele não permanece em Deus. Mas aí, olha o que ele ouve: porém o Senhor lhe disse: paz seja contigo, não temas, não morrerás. Glória. E aconteceu naquela mesma noite que o Senhor lhe disse. Aí ele pediu para que ele sacrificasse. Versículo 26 para encerrar. E edifica ao Senhor teu Deus um altar no cume deste lugar forte, em um lugar conveniente, e toma o segundo boi e o oferecerás em holocausto com a lenha que cortasse do rosto. De qualquer maneira, a lenha que ele levou para sacrificar Isaac não ficou perdida. Vê a fé de Abraão, vê como Deus trabalha. Aqui nós temos que, com a lenha que Gideão preparou para um holocausto, foi usada para outro, mas tudo aquilo que nós fazemos no reino de Deus jamais ficará perdido diante dos olhos de Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nada do que nós fazemos, a própria palavra diz que até um copo de água que deles é um dos meus escolhidos, não será em vão. E edificou ao Senhor teu Deus, e edifica ao Senhor teu Deus um altar
com um texto muito forte. A pergunta que eu faço é: como é que está o nosso altar diante de Deus? Como é que está o nosso altar diante de Deus? Abraão, por onde ele passava, queria partir, ali ele deixava um altar, como lembrança que ele passou por aqui. Como é que está o nosso altar na presença de Deus? Esse altar que eu estou falando é nós mesmos, a nossa pessoa. Como é que o Espírito Santo de Deus está habitando em cada um de nós? Será que nós estamos vivendo de maneira que agrade a Ele? Será que nós estamos fazendo como o Gideão, que mesmo depois de todas as dúvidas, ele ainda obedeceu a voz de Deus? Será que nós estamos fazendo como Abraão, que foi provado até o último instante? Se não fosse a pergunta de Isaac, o que seria que teria acontecido ali? Mas Deus amado nunca deixa aquele que confia nele confundido e nem envergonhado. Pai, eu estou vendo a lenha, está tudo pronto, mas cadê o cordeiro, meu pai? Aí Abraão disse: Deus proverá. Abraão estava confiando totalmente em Deus naquele momento. E quando ele diz: meu filho, Deus proverá, como eu já disse, ele está tendo uma conversa no íntimo do seu coração. Deus, agora é com o Senhor. Eu falei que o Senhor vai providenciar. Quando você vai orar na casa de alguém, geralmente a gente termina dizendo em nome do Senhor. Aí é Deus que vai agir. A sua parte você fez. Tem uma passagem que, se não me engano, é Paulo que diz: não. Quando Paulo ele vai orar no templo, que ele levanta aquele homem que pede uma esmola, que depois, quando é interrogado perante as autoridades, ele diz assim: vocês pensam que foi em meu nome que eu fiz andar aquele coxo? Não foi. Foi em nome do Senhor que vocês crucificaram. Porque é Ele que se responsabiliza pelas nossas orações. Você determina e Deus vai com que se cumpra nessa terra. Aleluia. Se Ele aprover, Ele cumprir, bem, se não, vamos esperar. Mas quando nós oramos, nós pedimos em nome do Senhor Jesus. E é Ele que se responsabiliza por fazer cumprir ou não. Aí depende da nossa vida na presença de Deus. Depende de como nós estamos. Porque aqueles homens que foram ao templo na hora nona, eles tinham intimidade com Deus a ponto de dizer: eu não tenho ouro nem prata, mas em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Irmão, vamos pensar chegando nessa frase. Vamos ver ele falando com Paulo, com Josiel: não tem ouro nem prata. Até aí tudo bem, eu não tenho. Fulano, olha, eu não vou te dar porque eu não tenho. Não tenho um tostão no bolso. Até aí tudo bem, é normal, o cara não tem dinheiro, fazer o quê? Mas aí, para falar em nome de Jesus, levanta e anda, eu não sei se eu teria fé. Glória. É Jesus. Pastora Simone, eu não sei se eu teria tanta fé. Mas essa fé está em mim e em você. Aleluia, glória a Deus. Porque o dia Satanás quis entrar na minha casa, eu falei: aqui não. Por essa porta só entra o que vem de Deus, e você não vem de Deus. É Jesus. Bateu retirada na hora. Até hoje eu me pergunto de onde veio tanta autoridade, até hoje eu não sei. Porque a palavra de Deus diz que em nós há o brilho de Cristo. É isso que o inimigo precisa ver na nossa vida. Nós temos que agir de maneira que quando você for orar para o endemoniado, que você for chegando, ele já se sinta repreendido em nome de Jesus. Glória a Deus. Tem um ministério aí que costuma entrevistar, né? Não é da minha conta, mas o que você veio fazer aqui? Oh meu Deus, isso é todo mundo sabe. Você queria matar ela, queria. Jesus simplesmente dizia: eu te repreendo, acabou. Então, irmãos, que Deus em Cristo nos abençoe. Amém. Que nós possamos fazer como Gideão. Mesmo olhando que está difícil, vamos pelo menos tentar conseguir.
Amém. Mesmo achando que não vai passar, vamos tentar, quem sabe a gente consegue paz. Mesmo pensando que não vai suportar, porque uma grande artimanha do inimigo é colocar medo em nós antes de nós partir para a guerra. Ele já está dizendo, não vai que você não vai vencer. Aquela porta do emprego tem 50 pessoas lá, nem vai que você não vai conseguir. E às vezes a gente se deixa levar por isso, sabia? Meu irmão. A gente pode assim falar, chega lá, tem 50 pessoas na fila, não vou ficar não. E vai embora. De repente perde a vaga. Onde ali, lá, pastor Benedito, eu vi um pastor dizendo com a ovelha do rebanho, cadê a irmã fulana de tal? Ah, já foi embora, perdeu de ganhar a inscrição, porque saiu antes da hora. Perdeu de ganhar a inscrição, porque foi embora, não esperou o término do culto. Perdeu. Uma bênção, né? Então que nós possamos fazer como Gideão. Está difícil? Vamos tentar. Está complicado? Vamos tentar. Porque o salmista deve isso. Com o meu Deus, eu salto uma muralha. Com o meu Deus, eu passo pelo meio do esquadrão. Bendito seja Deus. Então vamos manter a nossa fé. E Cristo é comigo, e Cristo é com você. Não importa o tamanho da prova, não importa o tamanho da luta. O que importa é que a mão de Deus está estendida em teu favor, em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe. Graças a Deus.